Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex e nesse vídeo eu quero te trazer uma análise para os $7 para a semana que vai começar de 14 a 19 de abril de 2019. Na verdade, esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, tá? Porque eu vou te falar dos 28 pares de forma muito rápida, mas eu quero te falar dos 28 pares do mercado que eu particularmente analiso todos os dias de acordo com a minha perspectiva pelo gráfico diário. Antes de mais nada, se encerra domingo as inscrições para a mentoria Atitude Trader, que é um processo de formação no mercado, onde eu vou te acompanhar durante 12 meses, vou te mostrar os meus resultados, as minhas operações, vou operar junto com você e vou te ajudar a implementar na prática aquilo que eu te ensino durante a mentoria. E eu tenho certeza que esse é um processo de formação que ao final dos 12 meses você terá toda a capacidade de gerar resultado no mercado de forma consistente e de forma lucrativa. Então, se você tiver interesse, entra aí bit.ly/matrader2. Esse é o link onde você encontra detalhes a respeito da mentoria. Tá? Eu espero realmente poder te encontrar lá na mentoria, porque eu tenho certeza que vai ser um processo transformador para você, muito prático e conhecimento muito voltado para o mercado. Beleza? Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, eu tenho certeza que vai ser muito da hora esse vídeo, vai realmente te ajudar a gerar resultado ao longo dessa semana, entender e estudar um pouquinho mais o mercado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha aí, manda para aquele seu amigo trader que está aprendendo, não sabe muito bem ainda como analisar o mercado, ou aquela pessoa que está se batendo no day trade e que de repente precisa de alguma forma de analisar o mercado através de perspectivas dos períodos mais longos. Então, já se inscreve e é isso aí, vamos para o vídeo. Mas antes de entrar no assunto do nosso vídeo, especificamente hoje, eu já quero te dar uma dica master, um conselho da hora pra caramba, tá? No mercado você precisa, marca aí, ó. No mercado você precisa desenvolver a habilidade e a humildade de dizer que você não sabe. Vou falar de novo, no mercado você precisa desenvolver a habilidade e a humildade de dizer que você não sabe. Não é sempre que as condições do mercado estarão claras para você. E se você olhar para o mercado confuso, lateralizado, uma situação que não te agrada muito e você quiser, porque você quer ali de alguma forma, encontrar uma resposta para aquilo, existe uma enorme chance de que o teu cérebro vai inventar alguma coisa só para satisfazer o teu desejo por uma resposta. Isso é ruim. Então, quando você olhar para o mercado e pensar assim, cara, não estou entendendo nada que está acontecendo nesse gráfico, não sei, não tenho segurança na minha análise nesse ativo, simplesmente passa para o próximo e aceita que você não sabe. É melhor, tá? Por que eu estou te falando isso? Como eu vou falar de 28 pares e o mercado está um pouco lateralizado em alguns pares, é muito possível que eu vou te dizer que eu não sei o que fazer, não tenho uma opinião a respeito desse par. E aí, enfim, é exatamente essa a ideia, beleza? Bom, primeira coisa que eu vejo no EURUSD, de forma bastante clara, dá para a gente ver força de venda e uma retração de queda. O candle de hoje mostrou para a gente, fechou com um pouco de sombra para o lado de cima, né? Essa sombra aqui, que já é um sinal um pouco aí suspeito, vamos dizer, tá? Mas tem uma zona de suporte. Eu estou sem opinião com relação ao EURUSD. Eu vejo uma força de venda importante que segurou num ponto de suporte, uma retração que já deixou essa sombra. Então existe um certo conflito, né? Porque se o mercado fosse continuar caindo, ele teria rompido o ponto de suporte. Mas essa sombra para mim já é um sinal de que talvez ele continue caindo. Então, eu não tenho opinião a respeito do EURUSD, tá? GBP/USD, o que nós podemos observar? Um mercado lateralizado, bastante suspenso e esperando alguma coisa com relação ao Brexit. Existem muitas coisas a serem definidas, estão em processo de definição. Esse ponto foi suporte, foi suporte, foi suporte, e aqui foi resistência, o mercado está lateralizado. O que eu falo para você? A mesma coisa, não sei. A única coisa que eu sei é que eu vou esperar o mercado chegar ou nessa zona de suporte para pensar em alguma decisão ou nessa zona de resistência. No meio do caminho eu não faço nada e não me interessa negociar no meio da estrada. Chegando aqui ou aqui, me interessa sim. Caso contrário, não. O STJPY, na análise da semana passada, eu havia comentado que eu acreditava na possibilidade de um movimento de queda para o STJPY, tá? Depois do, enfim, a partir do vídeo, o mercado caiu bastante,
foram 3 dias, segunda, terça, quarta de queda, caiu aqui 83 pips. E na quinta e na sexta ele recuperou tudo e mais um pouquinho. Está em uma zona de resistência e para a semana que vem eu quero ver qual vai ser o comportamento do mercado a partir dessa zona de resistência. Eu quero ver o que ele vai fazer a partir desse ponto. Tá? Se vai mostrar rompimento ou se vai mostrar retração. Eu, particularmente, acredito que existe uma possibilidade de que ele respeite isso aqui mais uma vez. Mas não estou posicionado e nem estou dizendo que você deva comprar ou vender. Tá? O SDCAD, identifico força de venda importante, retração fraca, isso aqui é o 61.8 da FIBO, beleza? Tá tudo com o cenário de possibilidade de queda. Só que nós temos aqui uma situação de congestão. Triângulo. E o mercado está dentro desse triângulo. E eu não vou negociar a menos que ele rompa esse triângulo. Não gosto de negociar lateralização. Pode ser que, lógico, dê oportunidade de compra aqui, ou chegando aqui em cima, dê oportunidade de venda, mas eu vou esperar ou que ele faça rompimento para baixo ou para cima. No meio da estrada, eu estou fora. O SDCHF está muito bonito, estrutura de queda, bem formadinha, retração mais fraca, inclusive essa retração chegou até o 61.8, se eu não me engano. Exatamente. O candle de quinta-feira foi esse candle aqui, mostrando principalmente o sentimento de indecisão por causa de sombra para cima e sombra para baixo. Eu particularmente acredito que existe possibilidade de movimento de queda no USDCHF, especialmente se o mercado mostrar para a gente o rompimento da linha de tendência de alta ou o canalzinho de alta que tem aí no gráfico de 4 horas. Possibilidade de movimento de queda se fizer isso, tá? Para mim, a força mais importante no SDCHF é essa aqui. Força de venda e retração mais fraca. É a essência por trás de uma possível tendência. E essa resistência veio de um ponto de resistência anterior, que é um topo duplo. Então nós temos força de venda, retração mais fraca, força de venda, retração mais fraca. E essa é a possibilidade que eu visualizo. Vamos ver o próximo. AUD-USD. Bem suspeito, não tenho opinião com relação a esse par. Conseguimos identificar uma zona de resistência aqui bastante clara. Conseguimos identificar uma linha de tendência de alta por aqui, mais ou menos. Temos uma... Só salientar aqui um pouquinho mais a resistência. Está dentro de um congestionamento. Eu quero ver o que o mercado vai fazer a partir dessa zona de resistência ou se ele chegar até esse ponto de suporte. Onde ele está agora, não quero negociar. Talvez o rompimento aqui, mas o fato é essas são as zonas de interesse principais para essa semana e não tem uma direção muito clara para mim. Temos também uma linha de tendência de baixa, onde o mercado começou um possível falso rompimento. Tá? Talvez o preço caia para cá, para depois romper e continuar caindo. Vamos observar. NZD-USD, toque no ponto de suporte de forma muito clara, bem definida, bem determinada. Suporte importante, candle de sexta-feira, hoje especificamente, candle com força compradora, ignição de força compradora. Essa sombra aqui para o lado de cima é uma coisa bem suspeita, eu diria, tá? Mas ainda assim temos um fundo duplo em uma zona de suporte. Pode ser que a gente veja movimento de alta ao longo dessa semana. Não estou muito seguro disso, não estou posicionado no NZD-USD, mas existe uma possibilidade sim de que ele faça um movimento de alta. Vamos aguardar. Temos uma zona de resistência para todos os efeitos. O mercado está lateralizado, tá? E por enquanto eu estou fora. A menos que na segunda-feira ele mostre uma entrada de força compradora suficiente para empurrar o preço para cima, e aí pode gerar alguma oportunidade de compra. Euro-GBP. Estrutura de queda, força, retração. Força, retração. Está em uma zona de resistência com um acúmulo de sombras. As sombras para mim são a parte mais importante do candle. Não existe nenhuma parte no candle que seja tão importante quanto a sombra. Tá? Conseguimos identificar resistência e acúmulo de sombras, aumento de sombras para o lado de cima. O mercado está querendo subir, mas não está conseguindo. Não está conseguindo romper essa resistência e deixando várias sombras para o lado de cima desde faz algum tempo já, alguns meses. O que eu acredito? Se tudo se mantiver desse formato, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que na segunda-feira o Euro-GBP faça um candle assim, ó. Vamos desenhar aqui bem bonitinho.
Um candle mais ou menos assim. Tá? Ou especialmente se a sombra for um pouquinho maior, vamos imaginar uma sombra assim, um pouco mais gritante aí. Ótimo para pensar em possível venda. Tá? Se tiver um corpo um pouquinho maior também seria bem legal para pensar em uma possibilidade de venda. É exatamente isso que eu quero encontrar. Vamos ver se o mercado nos traz isso na segunda-feira, né? Por enquanto, está apenas em uma zona de resistência. Euro JPY, toque na zona de resistência. Foi o primeiro toque, deixou uma certa sombra para o lado de cima. Essa sombra aqui já é algo um pouco suspeita, eu diria. Inclusive rejeição no gráfico de 4 horas. Eu vou acompanhar para ver o que o mercado vai fazer a partir dessa zona de resistência aqui. Eu quero ver se o mercado vai respeitar ou se vai romper. Enquanto ele não faz nada, né, estiver indeciso, eu estou fora. Tá? Não tem uma direção muito clara. Eu vejo ignição de força compradora importante, principalmente relacionado ao Yen, que a gente pode ver um movimento muito similar com o STJPY. Nos últimos 2 dias, entrada de força importante. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer a partir daí na segunda-feira. Eurocad, esse está belíssimo. Eu vejo que esse par está muito bonito e na segunda-feira eu particularmente acredito que a partir dessa semana existe possibilidade de movimento de queda para o Eurocad. Tá? Por quê? Por causa que existe uma força de venda importante, existe uma retração mais fraca e existe aqui um candle muito bonito que eu particularmente chamo de pin bar, que é o candle mentiroso. Tá? Exatamente essa ideia por trás do pin bar. Se nós medirmos com Fibonacci desde essa máxima até aqui embaixo, vamos ver que de forma muito linda o preço tocou no 61,8 da Fibo, inclusive chegou no número redondo 1,5100. Lindo! Ao longo dessa semana, eu acredito que existe possibilidade de queda também pelo acúmulo de sombras para o lado de cima no Eurocad. Tá? Então, eu não diria que estou enviesado, também não estou posicionado, mas eu vejo possibilidade de queda no Eurocad. EuroCHF está em uma zona um pouco delicada, né? Isso aqui é uma zona interessante, bateu aqui, caiu, subiu um pouquinho mais. Ele vem de um ponto de suporte importante no gráfico diário, fez o movimento de ignição. Eu acredito em possibilidade de uma retração desse movimento, tá? Talvez aqui uma retração, fazer uma correção desse movimento para depois juntar força e subir mais. Esse movimento de alta já está muito forte se comparado com esse movimento de queda, e eu acredito que a direção principal predominante pode ser de alta. Mas antes disso, eu acredito que é possível que ele faça uma retração antes de subir um pouco mais. EURALD está desafiando a zona de suporte de forma muito clara. Temos aqui o suporte, a velocidade e a força principal é essa aqui. Essa aqui é a força mais importante, retração fraca lateralizando, e esse candle se chama Stiling. E esse é um candle de força bastante importante. Não estou vendido e nem entraria vendido na cara do suporte, mas do jeito que está aí, existe sim possibilidade que o mercado faça rompimento e continue em movimento de queda. E isso me interessa bastante também. Direção é que a gente precisa. O resto a gente vai dando um jeito, né? EURNZD, zona de resistência mega importante para o EURNZD. Atenção, atenção, ó. Acúmulo de sombras para o lado de cima. E esse candle mostrando rejeição de força vendedora. Acredito que existe possibilidade de movimento de queda no EURNZD. Não estou posicionado, mas acredito que existe, talvez até aqui, ó. Esse ponto foi resistência, ponto de suporte para juntar força compradora. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer também. GBP-JPY, muito lateralizado, não tenho opinião a respeito dele. De forma muito clara, temos aqui resistência, aqui o suporte, e eu estou fora. O nome do lugar onde está o preço no GBP-JPY, eu chamo de terra de ninguém. Tá? Por quê? Porque não é uma terra nem dominada pelos vendedores e nem dominada pelos compradores. Não é oferta e também não é demanda.
ok? Não é força, não é resistência e nem é suporte. É no meio do negócio. Aqui no meio é ruim de negociar. Eu particularmente considero ruim. E para mim os pontos de interesse é aqui em cima ou aqui embaixo. Se estiver longe da resistência do suporte, eu estou fora. E é exatamente isso que eu vejo no GBP-JPY. GBP-CAD, conseguimos identificar topo aqui, suporte aqui. Vamos marcar também de forma um pouquinho mais clara. Lateralizado, não me interessa. Zona de suporte, resistência, resistência. Enquanto está lateralizado, não me interessa. Sim, eu quero ver uma possível retração a partir daqui. Esse aqui é um ponto de suporte importante. Aqui sim podemos ter demanda, ou podemos ter força compradora, mas esses são os pontos. Fora disso, não me interessa. GPCHF também está com uma certa característica de lateralização. Está bem congestionado, especialmente nos últimos dias, e está no formato de um triângulo. Vai aparecer perfeitamente no H4. Olha aí, estou fora. Enquanto o mercado não sair desse triângulo, eu não quero negociar esse par, tá? Por enquanto, estou fora. GBPLD. Diferente dos outros, aparentemente, né, o mercado começou aqui um possível rompimento do ponto de suporte. Isso aqui está com cara de ser um candle de ignição de força vendedora. Também tivemos o rompimento da linha de tendência de alta. Nossa, vida, ficou parecendo mais uma média móvel essa minha linha de tendência. Deixa eu desenhar direito. Aí. E o mercado fez o rompimento desse ponto que foi referência algumas vezes atrás. E agora tem possibilidade de movimento de queda. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. A estrutura no semanal é muito clara, uma estrutura de queda. Eu acredito que existe muita chance de queda para o GBPLD. GBP-NZD, estrutura, força de queda principalmente, retração mais fraca. Temos aqui uma zona de resistência, deixa eu traçar isso aqui direito. Linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, caracteriza para a gente praticamente um triângulo. Se olharmos nesse formato, conseguimos ver como essa força de venda apagou, rompeu vários níveis de suporte anteriores, fez movimento de queda importante e retração até nível de interesse. Vamos medir isso aqui com o Fibonacci. Eita, que linda, hein? Quase no 61,8, chegou perto. Tem, ao longo dessa semana, se romper essa linha de tendência de alta, eu quero pensar em venda no GBP-NZD. Ao DJPY começou hoje o rompimento de uma zona de resistência. Aqui, zona de resistência importante. Esse candle tá com cara de ser um candle de ignição, não é um candle qualquer, é um candle de força compradora importante, tem uma sombra para cima que me desagrada um pouco, mas eu vejo que principalmente a força é de alta. E ao longo dessa semana, dependendo de como acontecer, pode ser interessante pensar em possível movimento de alta, tá? Aldecad está em zona de resistência importante. Vamos salientar isso aqui para você. Aí, podemos ver força de queda, retração. O mercado aqui foi resistência. E aqui bateu. Olha aqui como que esse movimento é suspeito. O mercado subiu, mas deixou sombra para o lado de cima. Essa sombra já deixa para a gente alguma coisa clara aí de que o negócio não está tão claro, né? E deixar claro que não está tão claro. Isso foi interessante. Vou aumentar aqui um pouquinho. Imaginemos que na segunda-feira, por uma ironia do destino, por uma grande alegria minha, ele faça um candle nesse formato assim, ó. Maravilha. Vamos ter acúmulo de sombra, falso rompimento de uma zona de resistência, venda, tá? É o que eu particularmente visualizo a partir dessa zona de resistência, é um candle que eu gostaria de ver. Ao DCHF acabou de bater em um ponto de suporte, foi um ponto de suporte anterior importante. Só um detalhe, ó, você que está aprendendo agora, está começando agora, presta atenção. Não precisa encher o seu gráfico de um monte de linha de suporte, resistência, traçar aquele monte de coisa, fica parecendo uma rabisqueira. Não tem necessidade disso,
tá? Se você marcar somente os pontos mais importantes, mais relevantes, já é suficiente. Por exemplo, aqui, a única coisa que me sobra são esses dois pontos. Todo o demais é descartável. Podemos ver aqui, resistência importante, suporte importante, aqui suporte, aqui suporte, aqui resistência, aqui resistência. Quero ver o que o mercado vai fazer a partir dessa resistência, tá numa zona bem legal, só precisamos ver aí rompimento ou retração. Ao DNZD, possibilidade de venda pelo acúmulo de sombras que eu consigo visualizar, aumento de sombras para o lado de cima, aqui foi uma sombra, aqui foi outra sombra, aqui foi outra, aqui foi outra, aqui foi outra. As sombras estão aumentando, hoje não fechou exatamente no pin bar, mas força de venda importante. Podemos marcar essa zona de referência. Aqui suporte, aqui resistência, falso rompimento. E aqui hoje uma formação legal com rejeição de força vendedora. Me interessa muito pensar em possível venda no DNZD ao longo dessa semana. NZD-JPY, olha, tá, eu tô numa carreira aqui, hein? NZD-JPY, ponto de suporte, o mercado respeitou, ignição de força compradora hoje. Não me interessa porque está lateralizado esse negócio. Ó, resistência, suporte, tá no meio, o nome dessa terra aqui, como é que chama? Você que já escutou, já aprendeu, quando o preço está no meio, está longe da resistência, longe do suporte, isso aqui se chama terra de ninguém. Não é nem de comprador nem de vendedor, eu tô fora. Ou eu pego a entrada aqui próximo do suporte, ou eu pego a entrada aqui próximo da resistência. No meio, não pego nada, fico fora. NZD-CAD, lindo, topo duplo, aqui nesse ponto, topo duplo, teve taxa de juros para o dólar neozelandês, caiu bastante. Acredito que existe espaço para uma retraçãozinha para depois cair mais. Se ele retrair, essa aqui é a zona que me interessa para possível venda. Veja bem, presta atenção uma coisa, o mercado é simples, dá para fazer isso aqui de forma simples, não precisa ficar enchendo de historinha e firula, tá? Ó, suporte, resistência, resistência, força de venda, voltando para cá, se aparecer ignição de força vendedora, não tem nem muito o que pensar, é possível venda mesmo. NZD-CHF, topo triplo, quádruplo, alguma coisa aí, vários pontos, toques nesse ponto, linha de tendência de alta foi rompida, aqui também. O que me interessa de verdade é essa linha horizontal. Talvez você já tenha percebido ou não, mas eu dou muito mais importância para as linhas horizontais, mesmo que elas não estejam tão precisas. Eu dou muito mais importância para elas do que para a linha de tendência de alta e de baixa. Suporte, 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 resistência, e aqui eu quero ver possível resistência. Vou te desenhar o tipo de candle que eu gostaria de ver no NZD-CHF na segunda-feira. Imagine que, por uma grande alegria do destino, a segunda-feira nos traga um candle mais ou menos nesse formato. Olha que coisa mais linda. Imagina um candle bonitão desse, eu vou pensar em possível venda. Tá? Por enquanto, estou fora. Vamos ver o que vai acontecer. CAD-JPY. Está acabando. Zona de resistência. Ponto principal de interesse. Esse foi um toque meio forte. Existe chance de possível continuação pela forma como o mercado tocou. Deixou pouca sombra para o lado de cima. Temos uma linha de tendência de alta. Talvez o mercado faça isso aqui para continuar. Vamos aguardar. Não tenho muita certeza com relação ao CAD-JPY. CAD-CHF. Estrutura principal, força principal de alta. Retração mais fraca. Aqui mostrou o começo do rompimento da linha de tendência de baixa. E eu particularmente acredito que existe espaço para o mercado vir testar essa zona de resistência. Deixa eu desenhar isso aqui direito. Vir testar essa zona de resistência e essa zona de resistência aqui. Posso tirar essa aqui e isso aqui fica para mim. Eu quero ver o que o mercado vai fazer a partir daqui e a partir daqui se romper esse primeiro nível. E por último, mas não menos importante, nosso amigo CHF-JPY. Tem muita gente que eu tenho certeza que nem nunca abriu esse par. Zona de interesse importantíssima para o CHF-JPY. Aqui foi suporte, aqui foi resistência, aqui foi resistência, e esse toque
que o preço fez na zona de resistência não me engana muito, tá? Para mim, eu acredito em possibilidade de queda no CHF-JPY. Não tenho ordem, mas o que eu gostaria de ver na segunda-feira seria um feliz candle, mais ou menos nesse formato assim, ó. Eu vou sonhar com isso no final de semana para ver se dá certo na segunda-feira de fazer um candle desse jeito. Se fizer isso aqui, eu vou pensar em uma possível venda no CHF-JPY. Ou existe a possibilidade de um rompimento, aí eu vou aguardar que ele volte para que eu possa pensar em compra. Ok? Essa análise, afinal, não ficou tão grande, achei que ia ficar mais grande do que isso. Espero que você tenha gostado dessa análise. Meu convite para você agora é que você entre agora no final desse vídeo. Eu fiz um vídeo para você de 25 minutos, vai dar mais do que isso um pouco. Então, ó, entra aí, entende como funciona a mentoria, se inscreve na mentoria, até domingo dá tempo, digita aí no seu navegador bit.ly/MATrader2 e você vai saber como funciona a mentoria para você me acompanhar durante 12 meses. Eu vou te ensinar como atuar no mercado de forma consistente, eu vou te ensinar a forma profissional de se pensar e agir no mercado. E tudo isso, é claro, de uma forma muito próxima e transparente. Se tiver alguma dúvida, está aqui meu WhatsApp, basta você me contatar e eu te respondo, tá? Então, espero que você tenha um bom final de semana, espero que você utilize tudo que eu te falei aqui de forma responsável, de forma séria, de forma produtiva, né? E que você não faça as coisas fora do seu plano de trading. Siga o seu plano de trading, porque isso é a coisa mais importante. Um forte abraço, espero realmente te ver na mentoria. Entra aí para você entender como funciona e, poxa vida, deixa o seu like aí, né, que me ajuda bastante a entender que isso está te ajudando. E manda esse vídeo para frente, né, aquele seu amigo que está aprendendo, precisa entender um pouco mais a respeito de price action, análise técnica e mercado financeiro. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.